Acho que aqui. Então, pronto, vamos iniciar mais uma aula da nossa comunidade. Esse mês, nós estamos no mês do C, o Cs, né? Eu coloquei culpa. Por quê? Porque a culpa, gente, todo mundo, todos nós temos uma pontinha ou outra numa culpa. E aí, a gente vai trabalhar o mês todo várias faces da culpa, para a gente poder, no final do mês, a gente falar. Não carrego mais culpa. Então vai ser uma sequência, tá? A nossa aula hoje, nós vamos dar o start, abrir, deixa eu compartilhar aqui, tá certo? Deu certo, deu. Isso. Nós vamos compartilhar. Opa, que eu já abri lá no final. Espera aí que nós vamos lá. É esse aqui que é o primeiro. Então, gente, ó, o mês do CES. É, nós vamos falar o seguinte: qualquer coisa vocês podem ir escrevendo aí, tá bom? Que eu vou lendo na medida do possível e a gente vai respondendo no final, a gente abre para pergunta, tá bom? Então, gente, a culpa, quando ela não é ressignificada, ela vira uma prisão emocional. E essa prisão emocional bloqueia a nossa prosperidade, os relacionamentos serem bons, harmoniosos e saudáveis, e prejudica até a nossa saúde física. Por quê? Porque a gente sabe que. Achei um recurso aqui super legal. Acabei de achar um recurso aqui dos mais legal no Zoom. Porque a gente sabe, gente, que olha, tudo vem de dentro. Tudo que a gente tem, tudo que passa aqui para fora, tudo que a gente sente aqui nesse corpo físico vem de dentro. Vocês lembram que eu falo sempre, eu não vou cansar de falar isso, a porta de fora é para dentro. Tudo que você busca de resultados, de soluções, de respostas fora, é dentro. Então, nós precisamos entender que a culpa, gente, a culpa, se ela nos acompanhar e ficar o tempo todo junto com a gente, nos atrapalhando, ela atrapalha a nossa prosperidade, sabia? Ela atrapalha os relacionamentos e ela atrapalha a saúde física. Então, gente, o que que é isso? Então vamos descobrir o que que é essa culpa, de onde que ela vem, o que que ela está fazendo aqui, qual que é a função dela, o que que ela vem ensinar e ó, ficar livre dela, para a gente poder melhorar pelo menos esses três aspectos: prosperidade, relacionamento e saúde física. Então, gente, ela nos acompanha silenciosamente. Muitas vezes a gente nem percebe, porque às vezes aconteceu algo lá atrás, anos atrás, e a gente fica carregando aquela coisa. Tem uma fala, né, que fala assim, que principalmente as mulheres, é danado para ficar carregando, segurando coisas. Às vezes aconteceu uma coisa no casamento 20 anos atrás. E a mulher não esquece. E ela fica remoendo, e ela passa um tempo. Não vou dizer só mulher, não, né, gente? Porque hoje a gente sabe que existe homens com almas femininas. O que que é isso? Homens sensíveis. Homens que estão prontos para ter a mesma sabedoria ou mais que nós. Então, às vezes acontece coisas lá atrás, e aí você fica carregando aquilo, numa hora ou noutra você fala sobre aquilo, não era hora e o negócio impede, atrapalha, e aí o que que acontece? Você acaba se ferrando por causa de alguma coisa que aconteceu, um erro lá atrás, um erro. Porque culpa, gente, nós vamos ver isso aqui hoje. É algo que te faz pensar que você errou. Então, gente, nós vamos trabalhar com muita leveza, profundidade e ferramentas. Nós temos ferramentas práticas, porque vocês sabem, eu sou mulher da ação. Se não tiver uma ação,
não sai do lugar, porque você saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, esse mês nós vamos libertar dessas culpas. Então, que você não precisa mais carregar, que não é seu, não é para você. Então, para que ficar carregando uma coisa que não é sua, né? Então, gente, de onde que vem a culpa? Nós vamos falar o objetivo. Qual que é o objetivo da culpa? Vocês sabiam que a culpa tem um objetivo? Eita, que legal, né? A culpa tem um objetivo, ela tem uma origem. Essa origem pode ser na infância, na religião, na cultura ou familiar. E hoje nós vamos entender profundamente do que é que essa culpa e como é que ela se forma. Porque gente, culpas são crenças enraizadas que nos alimentam o auto-julgamento. Você fica sempre se auto-julgando. A pessoa, ela sai um pouco fora de si, do auto-amor, e vai para o auto-julgamento. Então, existe uma culpa real, que é aquilo que você fez, pronto, é real, ou uma culpa induzida, é uma culpa que os outros fazem com que a gente sinta culpa. Entende? Então, existe essas duas formas. Nós vamos descobrir agora qual que é a que você carrega, se é que você carrega alguma culpa de alguma coisa, entende? Então, primeira coisa que eu quero fazer com vocês, agora, nesse exato momento, fecha os olhos. Fecha os olhos, senta de uma forma mais que te dê, né, tranquilidade e respira fundo. Vamos lá. 3 vezes, respirando profundamente. Respira profundo. Isso. Se possível, segura um pouquinho e solta. Isso. De novo. Respira fundo e solta. Isso. Enquanto isso, você está acalmando o seu mental, acalmando o seu físico e acalmando o seu emocional. Continua respirando profundamente e repita mentalmente comigo. Se você puder repetir alto, ok. Se você não puder, repita mentalmente, a sua mente. Repita assim comigo. Eu me permito olhar com amor para o que ainda me prende. Eu estou pronto, estou pronta para me liberar. Isso, respira fundo. Isso, isso. A ideia é só fazer com que que o seu inconsciente permita, permita que nós possamos olhar com amor para aquilo que ainda te prende. Porque se você conseguir fazer com que o seu subconsciente permita, sim, você vai ter resultado. Ao passo que, se você não fizer, não levar a sério, não pensar, não pedir que o seu subconsciente te permita, vai ficar só no consciente, vai ficar só no mental, vai ficar só aqui, ó, só no intelectual. E não é aí que a gente quer atingir, a gente quer que chegue no seu coração. Então, é isso. Fecha os olhos, respira fundo e vai lá e fale. Eu permito olhar com amor para aquilo que ainda me prende. Eu estou pronta, eu estou pronto para me liberar. Isso. Respira fundo e volta para cá. Abre os olhos que agora a gente vai começar nossa aula. Você já permitiu, hein? Agora, agora vamos lá, vamos liberar o que você permitiu. Gente, a culpa é um sentimento que nasce da ideia de que eu fiz algo errado, ok? Ou que eu decepcionei alguém, inclusive a mim mesma. Ou você sente que decepcionou alguém, ou você sente que decepcionou a si mesma, ok?
Mas nem toda culpa é verdadeira. Nós vamos descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Se ela é verdadeira, a gente vai curar. Se ela é falsa, a gente vai tirar ela para lá. Porque muitas vezes, gente, a culpa. Nós vamos fazer um exercício aqui que vocês vão descobrir de onde ela vem, tá bom? Aguenta aí que nós vamos fazer um exercício. Muitas vezes ela pode ser aprendida desde cedo. A gente escutou. Você me dá trabalho demais. Você só pensa em você. Se você fizer isso, eu vou ficar triste com você. Olha, gente, o cuidado que a gente tem que ter em falar com filhos, com netos, com cônjuge. Olha o cuidado. Então, isso vai arraigando, vai ficando com a gente. E aí a gente aprende que ser quem nós somos machuca alguém. Porque às vezes você é tão natural, tão espontâneo, e alguém te puxou e falou: você não deve ser assim. Aí você muda o seu jeito de ser e a gente começa a ser moldado para agradar ou para evitar alguma rejeição. Essa é a culpa que não é nossa. Daqui a pouco a gente vai falar da nossa, tá bom? Essa é a que os outros nos impõem, nos colocaram. A culpa, gente, ela pode vir da infância, da religião, da cultura, de familiares, de relacionamentos de comunicação, né? Verbal ou não verbal. Ela pode, é, sem perceber, ela passa a dirigir nossas escolhas. Aí você não escolhe aquilo porque você pode ferir alguém, você não escolhe aquilo porque você pode sentir. Entende o que eu quero dizer? Essa aqui é aquela que não é sua. Então você se sabota. Muitas vezes você se diminui, se impede de ser feliz porque você acredita, no fundo, que você não merece. Que você não merece ser feliz. Certo? Essa que a gente acabou de falar é a culpa que vem de fora, ok? Se você tiver alguma, identificou alguma, já escreve. Agora nós vamos identificar aquela que é a nossa, que é aquilo que a gente fez. É uma atitude, um ato que a gente fez e que a gente é, acha que prejudicou alguém ou prejudicou a nós mesmos. Então, o que que é a ideia aqui, ó? Vocês estão vendo aqui direitinho o slide? Nós vamos identificar a formação da curva na sua vida. Então, o que que eu quero te pedir? Que você desenhe aí, faça no seu papel aí, no seu caderninho, uma lista que é como se fosse uma linha do tempo, uma linha horizontal com três marcações: infância, adolescência e vida adulta. Deixa eu voltar só aqui para ver se vocês entenderam. Como é que eu. Aqui, né? Aqui que eu volto. Isso, vocês entenderam, gente? Pegar um papo, uma. Tipo, vou fazer de canetinha para ficar bem grande. Ó, grande não, bem visível. Fazer aqui, ó, uma linha do tempo, tá vendo? Faz uma risca. Eu vou mandar para vocês o material daqui a pouco lá. Mas enquanto vocês não viram o material, então aqui, ó, é a infância, aqui é a juventude. E aqui é hoje, a madureza, né? É hoje. Nós vamos descobrir para a gente poder ressignificar isso, ok? Aí, deixa eu só voltar aqui, ocultar isso. Ó, aí na infância, né? Na adolescência ou juventude e na vida adulta, que é hoje. Agora, eu quero que você pare e pense. Pense nos momentos da sua vida que você sentiu culpa. Lembra lá da infância e escreve aí, faz um rabisco aí, escreve alguma coisa que ou alguém te fez se sentir culpada na infância, pode ser uma situação, pode ser alguém, alguma atitude, na adolescência, o que que você fez que você sente culpada, culpado. Na vida adulta, o que que você fez que você sente culpado? Escreve, porque quando a gente escreve, a gente está trabalhando PNL, a gente está trabalhando o cérebro entendendo que você
está descobrindo isso. E vai anotando, anota aí agora, palavras-chave, palavras que descrevem essa situação, palavras que te levam a descrever essa situação. Escreve aí, qualquer coisa que identifica isso, ok? Anota. Anota em cada um desses lugarzinhos alguma culpa. Deu para entender, pessoal? Eita, que eu pensei numa culpa minha aqui agora. Vou escrever. Nossa, pronto, escrevi. Vou fazer o exercício também. Escreva algo que defina, que te lembra isso, entende? A ideia agora, ó, lembra que a gente liberou o inconsciente para a gente poder permitir a cura? Então escreve. Pode ser uma coisa, pode ser duas, pode ser três. Aproveita. Regina, eu dei uma fugida aqui. Deu uma fugida? Eu saí daqui, mas eu estava ouvindo, mas agora eu sentei aqui, minha cabeça fugiu. O que você Ó, mandou fazer? o que é que eu Me identificar. pedi? Para pegar um papel, seu caderninho, e fazer uma linha do tempo, fazer um Já, risco, uma linha do já tempo. fiz. Aí você vai, no início você coloca infância, no meio aqui Adolescente. você coloca juventude ou adolescência, né? Depois, E no final você escreve hoje, que é nos dias de hoje, adulto. E agora aham, você vai escrever algo que você é, sente, uma ident- situação que você sentiu lá na infância, na adolescência ou mais recente, que você sente que trouxe esse sentimento de culpa para você. Algo, palavras-chave, que não precisa escrever a história, mas alguma coisa que te lembra isso, que te descreve essa situação, ok? uhum. Todo mundo escreveu? Podemos seguir? Deixa eu voltar para a reunião, ok? Ah, ainda está escrevendo, ok. Pode aproveitar, escreve. Só me dá um sinalzinho na hora que vocês escrever. Vanessa, eu não estou te vendo. Aí escreve aí, ok, no chat ou faz um sinalzinho aí de um certo, ok? Situações que te trazem a pensar que você tem culpa, que te trouxe culpa. Eu não devia ter feito isso, ou aí nós vamos descobrir se isso é seu, se é ok, fez. Se qualquer dúvida, pode escrever aí, tá bom? A Fabi não está aqui hoje me dando suporte, mas nessa aqui de hoje eu consigo olhar o chat e ali ao mesmo tempo, tá? Ok, Sérgio? Ok, Sandra? Ok? Ok. Ok, Cida? Ou a Cida ainda está pensando? Não, já fiz. Já fez. Então tá bom. Então vamos dar seguimento. Então, gente, deixa eu só voltar aqui. Isso. Agora, o que que você vai escrever? Olha para essa escrita sua e vê, essa culpa era minha mesmo ou eu assumi algo que não era meu? Só escreve, é minha, não é minha. Foi alguém que te colocou essa culpa ou foi algo que você realmente fez? Algo que você realmente assume? Tenha autorresponsabilidade, ok? Agora, você vai.
olhar para essa escrita, para essa culpa, e vai entender se ela não é sua, se foi alguém que te inseriu essa culpa, você vai falar: essa culpa me protegeu ou me limitou? Agora, se a culpa foi algo que você tem consciência que você fez, que não poderia, né, que prejudicou ou alguém ou a você mesma, você vai olhar para isso e entender, ok, primeiro A, você vai aceitar. Isso aqui não foi legal mesmo, não. Primeiro A, aceitar. Segundo A, analisar. O que que eu tenho que aprender com isso? Agora é a questão. O que eu tenho que aprender com isso? Segundo A, aprender. O que que eu tenho que aprender com isso? Terceiro A, ação. O que que eu posso fazer para minimizar, para resolver se foi com alguém que eu fiz ou se foi comigo mesmo? Se foi com alguém, você precisa tomar alguma atitude, você precisa é, olhar e pedir desculpa, falar, precisa escrever, precisa, se não é necessário, pode, é com você mesma, se perdoe você mesma. A questão é aceitar, analisar, aprender. O que que eu tenho que aprender com isso? Gente, aqui é a maior lição. Porque a culpa, o erro, culpa e erro andam juntos, certo? O erro, ele é só para te ensinar, mais nada. Ele não é para andar com você, ele não é para ficar com você. Ele é para te ensinar. Aprendeu? Pronto. Se você aprendeu a lição, vida que segue. Agora, se você estiver remoendo isso, é porque você ainda não aprendeu a lição. O que que eu tenho que aprender com isso? Entende? Então tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação. Se for com você mesma, se acolha, se perdoa. Vocês, meninos da mentoria, têm a meditação do amor próprio. Vai lá, se perdoa, se acolha, entende? Ok, fiz, errei, aprendi, levanta, sacode a poeira e vai. Porque permanecer com esse sentimento de culpa só vai te atrasar a vida. O que que tem que ser feito? Algo tem que ser feito. É uma conversa? É um. Porque às vezes, gente, isso aqui nós vamos trabalhar, vai ter um mês que nós vamos trabalhar o perdão, tá? Ah, eu acho que podia ser o mês que vem. A gente trabalhar o perdão. Porque às vezes a gente fica preso. A gente errou, teve culpa, ok? Aí você fica preso no outro, sendo que é só perdoar. Soltou ali o outro, soltou, cortou. Então a culpa é com você mesma, se perdoe. Se perdoe, tá bom? Pensei num convite, vou fazer um convite para vocês depois. Eu vou fazer um evento. Eita! Eu vou fazer um evento dia. Não, eu vou fazer esse convite depois, porque essa aula vai ficar gravada e todo mundo vai ver. E eu vou fazer esse convite separado, tá bom? Tá bom? Gente, deu para entender um pouquinho da culpa, se ela é sua ou se ela não é? Deu? Eu. Ela é sua? Só faz assim, se é ou não. É sua? Ótimo. Se é sua, se você descobriu que ela é sua, acolha, se acolha, aceita, aceita, são três As. Aceita, aprende e uma ação. E tem um S no final, solta. Porque não adianta desculpar e ficar segurando, não. Fazer ação e ficar segurando, não. O segredo do universo é soltar. Tá bom? Alguma dúvida? Pode falar.
Eu achei interessante que as culpas da infância, que eu não considero minhas, elas reverberaram para a juventude e para a vida adulta com culpas minhas. Então, não tenho. É interessante. Você, como criança, o que que você tem culpa que você acha que é sua? No meu caso, não, foram as únicas que eu não considerei minha, mas da juventude, da vida adulta, que foram se amontoando, e eu olho aqui que tem ligação com consequência, ligação com aquilo que na infância não foi minha culpa e ficou mal resolvido, mal digerido, né? Olha que coisa linda. Obrigada por trazer isso. Isso é muito rico. Isso é muito rico perceber isso. Porque às vezes a gente está com 40 anos, não sei a média aqui de idade. Eu já passei dos 50. Às vezes a gente está com 40, a gente está com 50 anos, quase 60, e está carregando culpa da infância. Da infância. Só falta fazer um dínamo, fazer uma linha do tempo, parar e pensar. Porque isso aqui, gente, que vocês estão aqui fazendo agora, isso aqui vale ouro para a vida. Porque vocês tiraram um tempinho para vocês, não foi para mim. Vocês tiraram um tempinho para cuidar de autoconhecimento para vocês. Então, quando você percebe a culpa lá atrás e vê que não é sua, ô Sérgio, o que que você faz? Nossa, libertador! Isso não é meu, isso não me pertence, devolve para quem é o dono. Não é meu. Isso não é A meu. culpa, as culpas da infância, elas fazem a gente criar uma responsabilidade. As culpas da infância que não são que outros colocaram na gente, elas fazem que na vida da juventude, na vida adulta, a gente arraste isso como uma responsabilidade, E aí é pesado, porque gera consequência. gera Culpa que consequência. gera consequência, depois vai acumulando, vai se amontoando e a gente passa a ser, desde que a gente tem um mínimo de decência, né, moral e tudo, a gente se sente responsabilizado. Ah, se, por exemplo, durante a infância você esqueceu de trancar a janela e entrou chuva e molhou. O resto da sua vida você vai ficar preocupado em fechar uma janela, porque senão vai molhar o resto da vida. Você vai ir na casa dos outros, tem que fechar a janela. Na sua casa, fechar a janela. Você fica com aquilo incutido em você, por exemplo, né? Tá vendo que isso são crenças? Tudo, lá no slide, eu acho que no segundo slide eu coloquei isso, são crenças. Tudo que nos ensinaram e que a gente aprendeu e pegou como verdade, virou crença. E nem tudo são nossos. Então agora, o convite agora do planeta Terra, o convite agora do momento dessa transição de 3D para 5D, para quinta dimensão, é exatamente isso. Porque as pessoas que vão ficar presas à terceira dimensão, elas não dão esse passo para poder libertar. Aí vira aquela roda de Sansara. Vira aquela coisa de é, paga, faz, reencarna, paga, faz, cresce um pouquinho. Não, agora o convite é outro. Agora é quinta dimensão. Agora é ó, preto no branco. Vamos lá resolver. O que é meu, autorresponsabilidade. Falar nisso, vocês já leram o livro que eu mandei lá para vocês? Autorresponsabilidade? Mandei o Eu livro lá já, para vocês, hein? Autorresponsabilidade. E quando você assume as rédeas da sua vida, você não pega o que não é seu. Você fala, ok, hoje eu me permito fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui muito trabalhadora, muito. eh, eu levava muito a sério meus trabalhos. Então, eu trabalhei 10 anos, né, como funcionária, eu cumpria horário, cumpria ordem, tudo. Depois, eu sempre ouvi
que ganhar dinheiro é difícil, que trabalho é duro, que você tem que levar muito assim, que tem que trabalhar muito para ganhar muito, entende? Eu sempre, isso virou crença em mim. Quando eu tive salão, mais eu trabalhava. Ok. Agora que eu trabalho com desenvolvimento humano, gente, durante o dia, a minha cliente desmarcou, que era presencial, individual, desmarcou e tal. Eu fiquei sem rumo. Aí eu falei, gente, crença, eu me permito. Eu vou pro Caiçaras. Peguei 3 horas da tarde, fui para academia. Chegou lá, eu falei, gente, que luxo! Que luxo! Eu me permiti isso. E antes, você sabe o que que eu faria? Eu ficava no escritório até 6 horas, a hora de fechar, para me vir embora. Então, tá vendo que você vai libertando das crenças passadas? Porque senão a gente vai ficar naquele mesmo looping. Igual você deu exemplo, eu dei o exemplo de poder ter essa liberdade, né? De sair. Então, vocês entendem que o que é a maioria do que a gente vive hoje, consequências do que a gente vive hoje, são pessoas que nos colocaram. Agora, ó, hora de abrir aqui a mente, ó, abrir, expandir para você ser quem você nasceu para ser. Para você não ser a réplica do seu pai, para você não ser a réplica da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Você não tem que ser. Gente, a gente não tem que nada. A gente tem que ser natural, a gente feliz. A gente tem que ser o nosso melhor, onde quer que você esteja, aonde você estiver, seja o melhor. Se você hoje está no papel de funcionária, seja o melhor funcionária possível. Você está no papel de patroa, seja o melhor, né, administrador possível. Está no papel de esposa, seja a melhor esposa possível. Está no papel de filha, seja a melhor filha. Está no papel de marido, que tem que falar, né, que tem homem agora, né? A gente não tem só mulher. Seja o melhor marido possível. O melhor como? Dentro do seu limite, dos seus valores. Nós ainda vamos trabalhar sobre valores um pouquinho para frente, tá? Mas seja o seu melhor, para depois você não ter culpa. Depois você não vai ter culpa. Eu dei o meu melhor. Tá tudo certo, consciência tranquila. Ok? Então, beleza. Agora, deixa eu voltar ali. Se caso hoje, olhando com consciência, né? Nós estamos olhando com consciência, com seriedade, com uma dureza para essas culpas. As que não são suas, perfeito. O colega trouxe um exemplo legal. Agora, as culpas que são suas, você foi lá e fez algo que não foi legal, ou para você, ou aparentemente para o outro. Se a culpa é sua, o negócio é se perdoe. Se perdoe. Tá, aconteceu. Tem jeito de voltar atrás? Não. Tem jeito de mudar? Não. Então o que que eu posso fazer? Ressignificar. Ressignificar como? Aprendendo a lição e vida que segue. Então hoje, olhando, você pode escolher acolher a sua melhor versão. E a sua melhor versão, meu amigo, minha amiga, a sua melhor versão não é carregar culpa. Não mesmo, tá bom? Então, eu trouxe uma reflexão para vocês. O mais importante nesse exercício não é buscar culpa ou castigar. Nossa, é, 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 como é que fala? E eu descobri isso, e agora? E ficar remoendo? Não. O mais importante desse exercício é você perceber que muitas dessas dores que ainda nos pesa nem são nossas. E as que são nossas, nós podemos tirar. Porque só depende de você. Você escolhe carregar o fardo ou tirar o fardo. Então, muitas vezes, a gente carrega o que nem é nosso. Gente, se a gente der conta da nossa vida, já está muito bom. Então, tudo que é revelado
pode ser curado. Por isso que a gente fez o exercício de liberar o inconsciente lá no início, porque se o seu inconsciente trouxe e você escreveu no caderno, no papelzinho no caderno, é porque está na hora de ser curado. Porque senão você se sabotava, você se boicotava e você não escreveria, entendeu? Então agora eu te pergunto, como que você sentiu ao descobrir isso, ao saber que pode ser diferente? Como que você descobriu? Como que você sentiu quando você descobriu dos dois lados, tanto a culpa que não é minha, opa, eu deixo a janela aberta do tanto que eu quiser. Eu não tenho que fechar, eu não tenho que correr ali. Eu vou malhar a hora que eu quiser, que eu puder. Entendeu? Tirar isso. O que que você sentiu quando você percebeu que não precisa carregar a culpa dos outros? E o que que você sentiu quando você percebeu que você pode tirar a sua culpa? Tira ela assim, ó. Pega ela, embola e tira. O que que você sentiu? Alguém quer compartilhar a experiência? Só se quiser, tá bom? Eu tô incomodada. Quando aquele dia lá no retiro que a gente conversou sobre isso, eu cheguei aqui, parece que eu, sabe, toda aquela culpa que eu tinha, aquele mal-estar, aquele desconforto, eu não senti mais. Agora, nessa atividade, eu colocando isso aqui, escrevendo, quando você falou da ação, eu já tinha até colocado aqui a ação, eu estou incomodada. Tira o incômodo agora. Interior, eu estou incomodada. Ok. O incômodo é maravilhoso, Cida. É maravilhoso, por quê? Porque ele está te mostrando que faltava um pouquinho para limpar. Faltava um pouquinho, porque você voltou. Ah, eu adorei o seu relato. Você voltou outra mulher do retiro, voltou animada, né? Seu marido até achou de ser diferente, né? E os filhos, ó, mas que é isso? Que essa mulher voltou diferente? Ok, você voltou de lá e tal. Você ainda estava naquela energia da de como é que fala? É quando a gente está muito animado, quando a gente está muito entusiasmado, entendeu? Agora, Eufórica. por que que eu montei a comunidade? Exatamente para dar conta gota. Porque, por exemplo, a mentoria, nós vamos mexer em algo. A comunidade, a gente vem cá e vai solidificando isso. Porque a gente não resolve um problema da noite pro dia. Tipo assim, ó, ninguém fica bom da noite para o dia. É um processo. É um processo. A gente pode mudar? Pode, é decisão. Eu decido agora tirar essa culpa. Eu decido. Tem que partir de você. Eu decido não carregar essa culpa. Por quê? Porque eu dei o meu melhor. Porque eu fiz o que eu pude. Porque na época era o que eu sabia. Vê se faz sentido isso. E não é só para ela, não, viu, meninos e meninas? É para todo mundo, tá bom? Eu fiz o que eu dei conta. Era o que eu sabia. Eu não podia mais. Cada um dá o que tem, dá o que pode. Então, isso você precisa internalizar, sabe, Cida? Internalizar o sentimento de que eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu sabia. Eu dei o que eu pude. Escreve isso, tá? Escreve. Porque escrever ajuda, viu? É uma forma também de ensinar a mente, né? Então, a ideia é que você possa ir nessa linha do tempo, né? No que você achou e escreveu, e, e reescrever a história. Reescrever essa história, entende? Fazer diferente. Tá. O que que te incomodou? Bora lá. Qual o sentimento que veio? Sentimento de tristeza. Ok, vamos ressignificar? O que que vai. Não foi? Eu percebi. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar um sentimento de alegria? Nossa,
reescreva a história. Eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude. E olha, o resultado foi esse. Se eu não tivesse dado, feito dessa forma, podia ser diferente, podia ser pior. Entende? Porque tem que transmutar essa energia triste para alegria. Porque lembra lá na escala das emoções, a alegria está lá em cima, eu acho que é 540 Hz. E a tristeza é 20 ou 30 por aí. 50, não lembro, um pouquinho. Ou seja, não pode ficar nessa. Volta, volta, olha o lado bom, tira o lado bom, vê o resultado disso. Isso trouxe um ensinamento. Olha que alegria que você tem que ter disso ter te despertado para você ser um ser humano melhor. Olha, só isso já é uma alegria enorme. Você ter participado de um evento onde você já ascendeu, agora você está no outro movimento. Isso já é um motivo de alegria, Cida. Só isso já é motivo de alegria de ver que bom que eu pude olhar e ressignificar isso. Porque hoje você faria diferente? Muito. Pronto, você já aprendeu. Aprendeu. Então você já passou pelos três As. Aceitar, aprendeu, ação, que você já até escreveu aí que eu vi você escrevendo. Agora falta o S de soltar. Soltar. Gente, nós não controlamos nada e nem ninguém. A gente não controla. A gente controla a gente. Então a gente pode ressignificar a gente. Entende, Cida? Então, volta essa alegria, volta a plantar essa alegria no seu coração, só pelo motivo de você já ter libertado disso. Olha a mulher que você transformou, não é motivo de alegria? Busca, busca que tem mais alguma coisa aí de motivo de alegria. Consegue perceber? Uhum. Então, se ainda ficou uma coisinha ali, algo ali mal resolvido, na meditação você consegue dissolver o resto, ok? Eu estava falando com os meninos que é para vocês ouvirem todos os dias, tá? Até daqui 7 dias. 7 dias a gente vai ter outra, e é uma reprogramação. São sinapses neurais que a gente está criando. Então, lá no final, vai ter um resultado fantástico se seguir direitinho, tá bom? Tá. Esclareceu? Ficou claro? Ficou. Alguém de vocês, meninos e meninas, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu passar aqui para frente. Ah, que legal. Eu escrevi um dever de casa, que eu adoro dever de casa. Pode fazer ele aí agora, eu acho que vocês já até fizeram, né? Que é escrever. Escreve uma carta para sua culpa, um bilhete. Você começa assim: olha, culpa, por muito tempo você andou comigo. Aí você vai contar o que você sente. Eu senti isso, eu entendi isso, o que que você entendeu. E hoje eu tô pronta para te liberar. Eu te libero. Escreve, coloca amor nas suas letras, nas suas palavras, sem julgamento, porque você já não é a mesma pessoa de ontem. Hoje você tem consciência. Hoje você é um novo ser humano, porque você já tem consciência do que é culpa, do que é entender, do que é aceitar, do que é analisar, aprender, ação. Hoje, vocês que estão aqui ouvindo e os que vão ouvir a gravação, né? Os outros alunos vão ouvir depois. Vocês já têm, não são as mesmas pessoas do início da aula, porque você já tem um pouquinho mais de consciência. Então escreve: olha, culpa, eu te carreguei.
Eu te carreguei por um tempo. Eu vou mandar para vocês lá como é que é a escrita, tá? Mas eu já estou dando uma ideia, né, para vocês aqui. Olha, eu te carreguei por um tempo. Porém, eu aprendi. Então agora tá na hora de eu me libertar de você. Gente, eu vou te contar. Você escrever, isso é libertador. Depois que você escreveu, você pode pegar essa folha, embolar ela, jogar no lixo. Pronto, acabou. A culpa vai embora junto com o lixo, tá bom? Então, gente, olha, hoje nós abrimos só a primeira porta da liberdade emocional. Na próxima aula, a gente vai entender, vai estudar um pouquinho mais por que que ela nos aprisiona, perceber, começar a libertar. Porque, olha, na verdade, hoje a gente já começou a se libertar, porque vocês estão adiantados, digamos assim, emocionalmente. Todo mundo aqui já tem uma, uma, um entendimento maior. Então, a gente vai dar sequência todo esse mês. Pode ser que incomoda, incomoda, mas não deixe que isso baixe a sua vibração. Por quê? Porque é libertador, gente. Curar é libertador. Você tá com uma ferida aqui, ó, e a ferida tá inflamada. Você vai lá na farmácia ou no hospital, ele coloca uma água oxigenada, dói, limpa, mas cicatrizou, pronto, vida que segue. Entende? Então, além dessas que a gente escreveu, ainda pode vir outras, porque a gente tá o tempo todo. Porém, a gente precisa entender e largar elas para trás. Então, hoje, agora, a gente sim já consegue eliminar e ficar livre é, dessa, dessa culpa, do que você trouxe, do que você escreveu, o que o seu inconsciente permitiu, você é capaz de ficar livre, tá bom? Então, uma frase final aqui para a gente encerrar a nossa fala e depois vocês podem trazer alguma coisa. Gente, olha aqui, presta atenção no que eu vou falar, nessa frase final que eu escrevi. Escolha o que que você quer carregar. Carregue somente aquilo que te faz feliz. Lembre-se, presta atenção na sua vibração. Você ficar carregando culpa vai baixar sua vibração. E vocês lembram que há prosperidade, que há felicidade, que a nossa leveza de vida, ela está ligada à nossa vibração. Então, eleve a sua vibração. Como? A hora que a Vanessa chegou, a Vanessa foi a primeira, eu estava ouvindo uma música que eu adoro, que faz muito sentido para mim. Para quê? Para me elevar a vibração, para me passar o melhor processo. Entende? Então, vocês querem melhorar? Todos vocês, procura uma música que te eleva, que te agrade. Ouve uma música alegre, viu, Cida? Fazer a alegria voltar. Ouve uma música alegre. Faça um elogio para alguém. Gente, você quer sentir feliz? É quando você faz uma validação para outra pessoa. A pessoa fica tão feliz que a vibração dela volta para você. Entende? Então, procure fazer mais elogios, dar mais atenção, olhar o lado bom da situação, porque não existe problema sem solução. Não existe. Não existe culpa que não pode ser tirada. Não existe peso que não pode ser tirado. Não existe. Diante disso, vocês querem comentar, falar alguma coisa? Querem comentar algo? Eu vou interromper isso, interromper aqui, que depois eu vou mandar lá para vocês. Vocês querem comentar? Ficou algo que vocês querem comentar, falar? Não? Tá tudo certo? Sandra?
A Sandra ficou tímida hoje, ficou caladinha. Pode falar, viu? Pode trazer, pode vir, porque a gente está aqui para crescer junto, tá? E aqui, ó, nós estamos num lugar seguro, onde cada um quer o bem do outro. Aqui ninguém quer, ninguém entra, gente, num grupo onde a gente trabalha controle das emoções, querendo desejar mal ou que alguém não esteja bem. O nosso intuito é que todos estejam bem, porque olha, quando um melhora, melhora um todo. Nós somos um. Então, a gente tem que liberar isso, libertar de tudo isso, viu? Cida, ficou bem? Uhum. Ficou? Qualquer Tô. coisa, mesmo depois da aula, ó, eu tô aqui, tá? Pode me procurar, me mandar mensagem. Eu tô aqui, tô à disposição. Vanessa, eu sei que você tá sem câmera, né? A gente quer te ver no futuro, hein, Vanessa? Nossa mascotinha, Vanessa, a mais nova da turma. Vanessa, alguma dúvida? Quer comentar algo? Pode escrever aí. Ah, ela já escreveu, gente. Ah, vou comprar um webcam. Ela tá sem webcam, por isso que ela não tá aparecendo. A gente quer te ver, Vanessa? Tá bom? Sérgio, tudo bem? Qualquer dúvida, gente, manda lá, pode mandar. Se é desse, né, nesse assunto aqui, vocês podem mandar na comunidade, porque é lá que eu mando a aula. Lá do outro, na outra mentoria, eu tô lá também, qualquer dúvida, tá bom? E é isso. Então, gente, a gente. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje, né? Dessa comunidade. Feliz, porque quando a gente busca autoconhecimento, a gente está no caminho certo. Porque, gente, Jesus disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos libertar quando a gente conhecer a nossa verdade. E a minha verdade é uma, a do Sérgio é uma, a da Sandra é outra, Vanessa, Aparecida. Cada um tem sua verdade. E tá todo mundo certo. Então, conheça-te a ti mesmo, viu? Não existe outro caminho, ok? Então, tudo bem? Então, beijos e até a próxima. Estou à disposição para qualquer um de vocês que precisar de mim, ok? Então, até mais. Eu mando lá o material e a aula, ok? Beijos. Boa Gracinha. noite. E até coraçãozinho. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Foi muito bom, viu? Muito boa a mentoria. Ai, que Gostei bom, muito. obrigada, Sandra. Super bem-vinda, porque tem outras pessoas, mas eu vou te contar, a grande parte assiste ao gravado, que agora eu gravo e depois eu mando Hum, lá. Mas o bom é ao vivo, não é? com certeza. Bom, é ao vivo. Então, convidadíssima. Quinta-feira que vem de novo, ok? Ok. Beijos. Obrigada. Tchau.